Gênesis 21, a partir do verso 8. Vamos falar com Deus uma vez mais. Senhor, tua palavra está aberta. E nós, ó Deus, de uma maneira muito simples, mas também muito direta, nós te suplicamos que tu venha sobre nós com teu Santo Espírito e que tu, ó Deus, na tua bondade, abra o nosso entendimento, mas abra também os nossos corações, para que, tendo entendido a tua palavra, nós a apliquemos em nossos corações e que todo este movimento se transforme em vida, que todo esse movimento se transforme em caminhada, que todo esse movimento se transforme em novidade na vida de cada um de nós. Esta é a nossa oração feita no nome de Jesus. Amém. Gênesis 21, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Deus vivo: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Uma das coisas que logo se deu no início da minha conversão, e algo que eu pensei ser verdade, ou por ter sido me passado errado, ou por eu mesmo ter entendido errado, é aquela ideia de você tomar o Salmo 91 e aplicá-lo na íntegra como um salvo-conduto para qualquer tipo de desgraça, como um talismã para qualquer tipo de dor, de revés, de perda, de fracasso. Só que você vai vivendo a vida cristã e você vai ver que o revés, o fracasso, a dor, as perdas, elas ocorrem sim na vida do cristão. Às vezes a gente pensa que não, isso vai ocorrer com o ímpio, no homem ou a mulher de Deus, não. Nós estamos blindados contra qualquer tipo de coisa. Mas a gente vai vendo na caminhada que isso não é verdade. Das duas, uma: ou nos decepcionamos e achamos que nos enganaram, ou achamos que a Bíblia está errada, ou amadurecemos e aprendemos e vemos na própria palavra que homens e mulheres de Deus, não obstante serem homens e mulheres de Deus, sofreram, fracassaram, tropeçaram, se perderam, mas, como eu disse, não obstante, eram homens e mulheres servos do Deus vivo.
Quando isso acontece, e quando a gente passa por uma grande aflição, por uma grande dificuldade, agora num outro ponto, duas coisas acontecem. Ou nós, de uma forma quase que desembestada, agimos de conformidade com o nosso entendimento. Diante da aflição, a gente começa a agir sem consultar a Deus, sem consultar a esposa, sem consultar a família, e você começa a se lançar em empreendimentos, tentando salvar o que tem, salvar a família, salvar a si próprio diante da aflição. Ou você fica completamente inerte, parado, sem saber o que fazer diante de um quadro de terrível aflição, terrível dificuldade. E mais, não fica só inerte. Às vezes a aflição cega a gente. Às vezes a aflição blinda a visão da gente. E nós ficamos perdidos e achando que Deus também nos abandonou e que nós estamos igual Agar, andando errantes pelo deserto. Andar errante é sem ter direção. E às vezes a gente acha que às vezes a bordoada na vida da gente é tão forte, às vezes a aflição na vida da gente é tão grande, que a gente fica meio desnorteado, é a palavra. É aquela velha história, poxa, tiraram o tapete dos meus pés, tiraram o chão dos meus pés. Eu nem sei agora. Tem gente, e já aconteceu isso comigo, né? Tem gente. Já tive em situações tão envolto, tão envolvido com problemas, que eu já atravessei rua depois que eu vi que atravessei a rua. O carro não pegou porque Deus não quis. Não sei se você já passou por isso, ou coisas semelhantes, mas de você, a palavra que a nossa Angelina gosta muito, se você está absorto nos seus pensamentos, a Angelina não está aqui, né? Uma brincadeira com ela, mas é também com o Leandro também. Está perdido nos seus pensamentos, e você atravessa a rua, entra, daqui a pouco passa uma quadra, passa o endereço que você ia, estava indo, aí você olha onde eu estou. Aí você, caramba, eu andei aqui, out, agora eu tenho que retroceder e voltar tudo. Estou falando alguma coisa muito assim alienígena para vocês? Muito assim? Ou estou falando alguma coisa que de repente tem a ver com você e comigo? O texto que nós lemos aqui fala um pouquinho destas coisas. Todo mundo aqui, creio que a maioria, conhece a história da promessa que Deus fez a Abraão, que ele e Sara, ainda quando eram Abrão e Sarai, que eles teriam descendentes. Só que essa promessa demorou a se cumprir. E Sara vai ter uma ideia dele possuir a serva e ter filhos para Sara no lugar de. Esta proposta, ela está vislumbrada no panorama e no contexto legal do Antigo Testamento. Na verdade, o único problema aqui é a falta de fé para com a promessa de Deus. Mas Abraão ter tomado nesse contexto a Agar, para que ela tivesse filhos, os filhos que nascessem não seriam de Agar, seriam de quem? De Sara. Era isso que a lei vislumbrava, e é isso que o Código Legal permitia. Então, assim, dentro de um parâmetro legal, não havia sido nada feito de errado. Mas foi errado porque a promessa foi feita com quem? Com Abrão e com Sara, não foi com Agar. Se há algum pecado aqui, nesse contexto, por favor, irmãos, é a falta de fé de Abraão e de Sara. Ainda que Abraão tenha sido conhecido como pai da fé, e ele, algum tempo depois, vai honrar esse nome que lhe é dado na Bíblia, de pai da fé, de amigo de Deus. Mas nesse momento, o pecado deles é falta de fé. Falta de fé. Falta de visão. Talvez porque
voltamos ao texto, na aflição da espera, na promessa que não se cumpre, na aflição, agiram movidos pela ideia comum. E nasce o menino, Ismael. E Deus vai deixar claro que aquele menino seria poderoso, que aquele menino se transformaria num líder de uma grande nação, mas a promessa não era com ele. Eles, mesmo em ditosa idade, Abraão e Sara gerariam um filho. E Sara vai rir. E o anjo vai dizer: você riu por quê? Não, não ri não. Riu sim. Tanto que quando o menino nasce, quando a promessa se cumpre, ela coloca o nome do menino de quê? Qual o nome do menino? Isaque, quer dizer riso, sorriso. Ela: não, eu ri sim, é verdade. E coloquei o nome do menino de Isaque, sorriso ou riso. E aí nós chegamos no texto. Isaque vai ter por volta de mais ou menos 3 anos. E aí ele é desmamado. E aí Abraão vai dar um grande banquete. Por quê? Porque o menino vingou, passou da taxa de grande mortalidade. Vingou a criança, chegou aos 3 anos, está sendo desmamado e ele realiza um grande banquete. Nesse ponto aqui, Ismael já era um rapazinho, já era um adolescente, já estava na UPA. E ele começa a caçoar do menor, né? Geralmente o irmão mais velho mexe, irrita o irmão mais novo, né? Não sei aqui quantos já passaram por isso, né? Que pena, né? Tadinha da Gabi. E isso parece algo muito ruim para Sara. E aí Sara vai ordenar que aquela mulher e o menino sejam mandados embora. Isso vai parecer algo muito duro para o coração de Abraão, mas Deus se revela e diz: atende a tua esposa. O menino não vai ficar andando errante pelo deserto, nem ele nem sua mãe. Atende. E aí Abraão vai, bem cedo prepara lá um animal, prepara uma provisão e despede. E aí Agar está andando pelo deserto e a provisão se acaba. E ela coloca o menino na hora da aflição, na hora que tudo parece estar perdido, na hora do fracasso, na hora de possível perda, porque a ideia que ela teve é de colocar o menino de uns 100 metros de distância, 100, 150 metros de distância, e abandonou ali o menino para morrer e chorou. Nós vamos morrer aqui. Não temos mais esperança, não tem mais solução. E aí o que diz o texto? Que surge um anjo de Deus que vai ouvir não só o choro da mãe, mas vai ouvir também a voz do menino. E diz o texto: e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí. O que diz o texto? Daí onde? Daí onde está. Deus ouve a sua voz do meio da aflição. Um dos maiores enganos nossos, quando a gente acha que está tendo uma crise de fé, que aquelas histórias de oração, que você faz uma oração e ela não passa do teto, abandone todo esse tipo de ideia. Ainda que seja isso que a gente sente na hora, mas esquece. Porque Deus não só vê você de onde você está, Deus não só vê você da aflição que você se encontra, mas Ele ouve a sua voz do ninho da aflição. Ele ouve a sua voz, o seu choro, o seu lamento, o seu desespero daí onde está.
Você não teve tempo de orar num quarto de portas fechadas, você não teve tempo de dar uma ligação para o pastor para ajudá-lo em oração, ou um presbítero, ou um diácono, ou alguém muito chegado a você, você não teve tempo, nem chance de ligar para alguém para me ajuda em oração nessa situação, mas naquele momento onde você se encontrava, você começou a chorar, balbuciar, está com a cabeça encostada na janela de um ônibus viajando, ou andando pela rua, ou em casa chorando. Eu quero dar a você a certeza que Deus ouve você de onde você está, conforme você está. Deus ouve o seu choro, sua oração, daí onde está, da aflição. A segunda coisa que eu queria lembrar também aqui nesta noite, falando de aflição, é que essa aflição, de onde Deus nos ouve, ela não é impeditivo para que Deus nos alcance, ela também blinda às vezes a nossa visão e blinda a nossa memória, e nos faz esquecer que já existiram outros desertos, que já existiram outros momentos, que Ele nos atendeu, momentos até bem semelhantes como esse aqui. Se possível, eu queria que você voltasse umas páginas comigo e fosse para Gênesis 16, Gênesis capítulo 16, dentro do possível, se não, você acompanha aí a leitura. Preciso ler esse texto até o versículo 14, tá? Tenha um pouquinho de paciência. Gênesis 16, a partir do verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, veja que os nomes ainda não haviam sido mudados por Deus, não lhe dava filhos, já explicamos isso aqui. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Agar some, foge da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água, onde? No deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua palavra-chave em todo momento. O Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Logo depois, os versículos seguintes vão dizer que ela dá a luz a Ismael. Ela já passou por um período de deserto, ela já andou errante, ela já se viu em aflição, e Deus já havia contemplado a ela no meio da sua aflição. E agora ela se encontra novamente no deserto, não agora por ter fugido, mas por ter sido mandada embora,
E ela se esquece. E nós não vamos julgá-la, porque nós também já passamos por diversos desertos, já fomos cuidados por Deus em vários desertos, em várias aflições, mas quando vem a próxima, parece que a gente se esquece de tantos outros desertos que o Senhor esteve conosco, de tantos outros momentos que o Senhor nos visitou, cuidou de nós, nos sustentou e nos deu força para continuar a nossa jornada, nos deu força para continuar a nossa caminhada. E aqui o texto é bem interessante no versículo 19, porque o anjo de Deus vai se revelar a Agar, vai dizer que Deus ouviu a voz do menino e dela, dali onde eles estão, pediu para que ela erguesse e levantasse o rapaz, e depois, no versículo 19, o anjo de Deus vai abrir os olhos dela. E o que diz o texto logo em seguida? Viu ela um poço d'água. Gente, a aflição cega, porque o texto não diz que daquele momento o anjo olhou para um determinado local árido e fez brotar água de onde não existia. Não, o anjo abriu os olhos de Agar e ela viu um poço próximo e matou a sede dela e do rapaz. E não foi a morte que deu a palavra final, mas pelo contrário, foi a vida. Quantas vezes eu insisto, eu estou batendo nessa tecla de propósito, quantas vezes nós somos cegados pela aflição, quando a solução está tão pertinho da gente, quando aquilo que vai fazer a grande diferença entre vida e morte está tão próximo a nós, e por misericórdia, Deus abre os nossos olhos, acalma o nosso coração no meio da aflição, e a gente vê bem próximo a nós aquele elemento que vai fazer toda a diferença e que vai nos conceder a força para vencer mais um deserto. Mais um deserto. Eu não sei se você, algumas pessoas eu sei que estão passando um deserto agora. Algumas eu sei, outras não. Mas se porventura é momento de deserto agora, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que o Senhor te visite, que o Senhor faça você rememorar tantos outros desertos que o Senhor te visitou e cuidou de você e tirou dele, e que Ele acalme você, porque é bem provável que você esteja muito próximo de uma fonte de água cristalina que vai te dessedentar agora em nome de Jesus. Não é profetada não, eu estou só dizendo que de repente a solução está muito próxima, mas a aflição não permite que você raciocine, descanse, se aquiete e veja. Então a minha oração depois dessa palavra, dessa devocional, é que Deus acalme e abra os seus olhos para que você veja um oásis que está pertinho de você, onde você vai ser dessedentado, fortalecido e animado para continuar a sua caminhada de fé. Quero orar com você agora, curva sua cabeça. Pai querido, nós somos assim como Agar, nós somos assim como o povo de Deus. Quantas vezes, mesmo vendo as tuas maravilhas, mesmo vendo os teus milagres, nas primeiras dificuldades o povo queria tornar atrás, o povo maldizia e blasfemava o teu nome. Infelizmente, muitas vezes nós agimos assim. Mas Pai, nesta noite, nós queremos te pedir que tu abras os nossos olhos no meio da aflição, para que nós vejamos aquela solução que está tão pertinho da gente, mas nós, cegos, não vemos. Ah, Deus, teu Espírito Santo passeie no meio de nós, tranquilize-nos, e que o Senhor, uma vez mais, abra os nossos olhos,
para que a gente possa ver tão próximo a nós aquele poço de água cristalina, aquele oásis que vai recobrar a nossa força e que vai nos permitir que não andemos errantes nesse mundo, mas que nós andemos sabendo qual é o nosso destino e sabendo qual é a nossa direção. Visita agora, Deus, aquele que se encontra aflito, com dúvidas, com temores, e faz-se presente na vida desse amado irmão e irmã. Faz isso conosco, Senhor. E todas as vezes que formos tocados pela aflição, que nós também possamos trazer à memória tantos desertos que já passamos e tantas vezes que o Senhor nos mostrou a solução. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, no nome de Jesus, teu santo Filho amado. Amém.